Olá, hello, how are you? Hoje é aula de inglês. My name is Maurício and I'm gonna be your English teacher. Ok, eu sou Maurício. Eu vou estar ministrando para vocês inglês instrumental, ok? Substituindo a professora Tiane. Alright? Pois bem, sem mais delongas, vamos aqui entrar no conteúdo. Na aula anterior, vocês viram esse tempo verbal aqui, que é o simple present, né? Então, eu já peço que vocês vão aí tentando relembrar um pouco do simple present. A gente vai rever ele nas formas afirmativa e principalmente forma negativa e interrogativa, ok? Vamos ver também, né? A gente tem 3 aulas hoje. Nós vamos ver skimming e scanning, que são técnicas de leitura e interpretação de texto, que são muito úteis. São bem simples, mas são extremamente úteis para você poder interpretar esses textos e ler melhor textos em inglês. Eu vou dar várias dicas para vocês sobre leitura de textos. E até resolução de questões também, né? Porque eu sei que vocês também têm esse foco de vestibular, de Enem, né? E ideias principais e subjacentes, ou seja, como você identificar a ideia principal de um texto, as ideias subjacentes, as ideias de apoio àquela ideia principal. A gente vai ver tudo isso bem detalhadamente. Ok, então a gente vai aplicar nossos objetivos mais específicos, né? Aplicar o Simple Present na construção de frases sobre o cotidiano, ok? É bem importante ressaltar que essa questão gramatical, alguns alunos acham, para que eu vou usar a gramática? A gramática ela serve como suporte para você interpretar um texto, ler um texto, entender a língua, né? É a estrutura da língua. Se você não sabe a estrutura da língua, você pode ter dificuldade, né, de entendimento. Nós vamos analisar textos, observando a presença do simple present, né, do presente simples, e sua contribuição na interpretação. Então, a gente não vai ver só a estrutura, mas a gente já vai também colocar aquilo num contexto, né, para vocês verem em uso mesmo. E aplicar o skimming scanning e questão das ideias principais e secundárias para você ler melhor textos em inglês. Na área de vocês, né, eu estava até comentando aqui antes, questão de informática é muito importante. Algumas disciplinas, alguns cursos, né, as pessoas desprezam um pouco o inglês, não deveriam. Mas, em especial, cursos na área de informática, eles têm como inglês uma das matérias mais importantes. Infelizmente, nem todos os alunos se dão conta disso. O que acontece é, o mercado de trabalho vai exigir bastante de vocês. Você talvez não perceba agora, não sinta agora, mas saber inglês na área da informática, qualquer ela que seja, abre muitas portas, ok? Vou falar mais disso depois. Mas antes de eu continuar, eu gostaria só de lembrar vocês, né, para participar da aula, né? Tem o bate-papo aqui, alguém já deu boa tarde, né? A gente vai estar resolvendo questões. Durante a explicação também vai ter algumas partes que eu vou pedir para vocês interagirem, tentarem junto comigo construir esse conhecimento. Então podem usar o chat aí, certo? Tentem fazer essas atividades junto com a gente, junto comigo, que vocês vão ver que é bem mais proveitoso. Alright, vamos, né, fazer uma revisão aqui do Simple Present, que é muito importante. Você vai ver em gramáticas, se você estudar aí por conta própria, você pode ver gente chamando de present simple e às vezes simple present, tanto faz, viu? Você vê essas duas nomenclaturas. Ok, o simple present, ele é o presente simples, certo? Ele é usado para você falar de várias coisas, verdades científicas, ações que são constantes e o nosso foco aqui é ações habituais. Aqui eu tenho já a forma negativa, ok? A forma afirmativa vocês sabem que é sujeito, verbo, complemento. Só isso, sujeito, verbo, complemento. Na negativa, a gente vai colocar o verbo auxiliar, sujeito
verbo auxiliar, o not, aí sim, verbo e complemento. Um dos erros que eu vejo quem está iniciando, né, no aprendizagem da língua inglesa é justamente não atentar para o fato de que no inglês você tem verbos auxiliares e você precisa utilizá-los, né? Então, muita gente vai querer fazer uma negativa em inglês, por exemplo, e coloca só o not, apenas o not. Not é não, em português eu coloco apenas não, e o não faz a negativa. Mas no inglês você precisa colocar o verbo auxiliar e o not. Tem que ter o verbo auxiliar. Seja para o presente, para o passado, tem o present perfect, né? Tem vários tempos verbais, todos eles vão ter o seu próprio verbo auxiliar que você precisa colocar na negativa e na interrogativa. Então, pergunto-lhes, qual é o verbo auxiliar do presente simples? Está aqui. É o do, certo? Que fica das na terceira pessoa do singular. Ok? Então, esse é o nosso verbo auxiliar. Memorize isso, aprenda isso. É muito simples, certo? Quando você vê, você pensa, poxa, como é que lá antes, no ensino fundamental, errava tanto questão, sendo que isso aqui é muito fácil, né? É fácil. Observe. Então, vamos ver aqui algumas frases. Eu tenho aqui algumas frases na afirmativa. Né? I study information technology. O que é que significa? Eu estudo, né, tecnologia da informação. Gente, como eu falei, a estrutura, sujeito, verbo e complemento. Sujeito, I. O verbo, study, né? E o complemento, information technology. Atente para o seguinte. I, you, we, they. I significa eu. You, você ou vocês. Pode ser singular ou plural. Você sabe pelo contexto. We, nós. They, eles ou elas. Ok? Então, quando você tem um desses sujeitos, você utiliza o auxiliar do. Ok? Tá aqui, ó. Do not. Junto, você pode fazer a contração don't. Ok? Mais o verbo sem alteração. Note que a gente tem ele separado e com contração, do not e don't. E aí eu lhes pergunto, qual a diferença? Basicamente nenhuma, né? Apenas que a contração ela é muito, muito mais comum, mais recorrente no dia a dia. Por quê? Porque deixa a fala mais fluida, mais fácil. É muito mais fácil falar, por exemplo, I don't study information technology do que I do not study information technology, né? Eu pego duas palavras e transformo em uma só. Isso deixa a fala mais rápida, mais fluida. Então, você vai ver com muito mais frequência o uso do don't no lugar do do, ok? Mas, eu quero utilizar do not. Pode utilizar do not, separado, sem problema, certo? Embora seja bem mais comum usar o don't. Então, I study information technology. Como é que vai ficar a negativa? Eu acabei de falar, né? Então, eu vou colocar o sujeito. Vou colocar do not. Vou colocar já contraído, ó. I don't. O verbo sem alteração. Tá aqui study, study. Information technology, certo? Então, basicamente é isso. I don't study information technology. Eu apenas coloco don't. Simples, né? They work in a big company. Eles trabalham em uma grande companhia, né? Em uma grande empresa. Como é que eu vou fazer a negativa? They don't work. Basicamente, eu não vou nem colocar a frase toda mais. Vou só colocar, ó. Você vai colocar they, que é um apóstrofo, né? They don't work in a big company. Vou fazer um pouquinho mais bonito para ficar mais, né, legível. Pronto.
They don't work in a big company. Ok? Então, basta acrescentar do not, né, don't, para você fazer negativa. Tem a última frase aqui. We fix computers. Nós consertamos computadores. A negativa fica we don't fix computers. Simples, né? Bem simples. É interessante sempre que, além da gramática, né, você tente sempre construir vocabulário, ok? Então, vamos só revisar aqui o seguinte. Study, acho que vocês conhecem bem esse verbo, né? Verbo estudar. Temos o verbo work, que é o verbo trabalhar. E um verbo que vocês devem conhecer bem, que é o verbo fix, que é o verbo consertar, ok? Eu até aconselho vocês, se vocês estiverem aí perto de vocês, em casa, a pegar papel e caneta e estar escrevendo algumas dessas palavras, vocabulário. Ah, eu não sabia, fix é consertar, deixa eu anotar aqui no cantinho. É bom sempre você fazer umas anotações, né? Ou então, se você estiver no computador, no celular, tem como você no próprio aparelho fazer essas anotações também. Mas faça, é importante. Uma coisa você está vendo aqui agora eu falando que fix é consertar. Mais tarde você pode ver esse verbo, você pode ter esquecido já, né? Quando você anota, principalmente a mão, isso é questão de neurolinguística, você aprende melhor. Eu sei que é mais prático às vezes anotar no computador ou no celular, mas quando você usa, faz algo manuscrito, você aprende melhor. Fixa mais, né? Então, gente, vocês sabem a regrinha do he, she, it, né? Vocês já tinham visto ela, mas vamos revisar. O que é esse he, she, it? São os pronomes que indicam ele, ela, e o it é isto, né? Seria o ele ou ela para tudo que não é humano, certo? Um animal, uma coisa, qualquer coisa que não for humana é it. É a terceira pessoa do singular. O que é que acontece? Aquele do vira does, ele ganha esse es, ok? A contração does not fica doesn't, ok? Então aqui, ó, she speaks English. Opa, o que é esse S aqui? Vocês estão lembrando? She speaks English. Tem um S aí. Então, na terceira pessoa do singular, na afirmativa, o verbo ganha um S. Por isso tem she speaks English. Aqui embaixo tem he gets a new job opportunity. Então, gets, né? It sleeps on the sofa. Sleeps, tem um S. Então ele ganha esse S aqui justamente porque na terceira pessoa do singular o verbo ganha um S. Por favor, não vão confundir isso com plural, né? Isso aqui não tem nada a ver com plural. Isso aqui é flexão do verbo. Ele ganha um S na terceira pessoa do singular. Ok? Sempre tem às vezes uns alunos, professor, por que é que o verbo fica no plural? Primeiro, verbo no plural, né? Ok, então. She speaks English. Ela fala inglês. Ganhou o S porque é a terceira pessoa do singular, né? Agora, vamos tentar fazer a negativa. Negativa fica como? Eu vou colocar o sujeito, a gente já conhece que o sujeito é she, ela. Vou colocar o does not, eu já vou colocar a contração aqui, doesn't. E o verbo. Alguém deve estar já se perguntando aí uma coisa. Né? Claro, complemento. She doesn't speak English. Alguém deve estar pensando já uma coisa aí. Tá, Maurício, mas e o S? Porque eu usei o S aqui no speaks, lá em cima na afirmativa. Mas na negativa eu coloquei she doesn't speak. Eu já não coloquei mais o S. Será que eu esqueci? Será que eu errei? O que acontece é,
o verbo auxiliar não era do, e agora ele não é does, então foi basicamente o que aconteceu foi, o do foi quem ganhou o S. Então, a gente tem does justamente porque o do ganhou o S. Então, quem sofreu a alteração da terceira pessoa do singular foi o verbo auxiliar. Se o verbo auxiliar já sofre essa alteração, não há necessidade do verbo principal também sofrer. Por isso a gente tem she doesn't speak sem o S. Ok? He gets a new job opportunity. Então, ele consegue, né, uma nova oportunidade de emprego. Como é que fica a negativa? Eu quero ver a participação de vocês. Alguém pode colocar aí no chat? Como é que fica a negativa dessa frase? Vou dar aqui uns 20 segundinhos. Ok? Então, ó, José Henrique colocou aqui: He doesn't get a new job opportunity. Né? Vocês estão todos vendo aí a resposta do José Henrique, que está perfeitamente correta. Ok? Então, he doesn't get. O verbo não ganha mais o S, né? Ele não precisa, porque o does, né, o do que já ganhou o S. Perfeito. Então é isso, he doesn't get. Um pouquinho feia minha letra, só um segundo. He doesn't get a new job opportunity, né? Então, assim, basta colocar does not get, né? Perfeito, ok? Valeu, José Henrique. Perfeita a sua resposta. O mesmo vai acontecer para o último exemplo. It sleeps on the sofa, né? Se referindo a essa figura, no caso, it porque é um gato, né? Não é uma pessoa. Então, a negativa fica it doesn't sleep on the sofa. Ok? Bem simples. Acho que depois dessa explicação aqui da negativa, deve estar bem claro para vocês, né? Vamos ver agora a forma interrogativa. Mais uma vez, algumas pessoas têm dificuldade no inglês porque estão muito ligadas ao português, né? E não conseguem assimilar que algumas coisinhas funcionam diferente no inglês. E uma delas aqui, outra coisa delas, né, é a interrogativa. Mais uma vez, vamos utilizar o auxiliar, que é o do ou o does. Certo? Então, você inicia a pergunta com o auxiliar. Então, auxiliar, sujeito, verbo e complemento. Tem aquela velha pergunta, né? Do you speak English? Então, observe que a gente começa aqui, ó, nessa pergunta. Eu tenho o verbo auxiliar, do, you, que é o sujeito, e o verbo speak, né? Complemento English. Do you speak English? Bem simples. Acho que mais simples impossível, né? Então, se você aprendeu bem a negativa, você vai entender bem a interrogativa também, a questão do uso do do e do does, né? Olha só. Para I, you, we, they,
a gente usa do. Já comentei aqui, né? I, eu, you, você ou vocês. We, nós, they, eles ou elas. Então, eu tenho a frase you speak English. Já tinha lá no slide anterior, né? A pergunta fica do you speak English? Observe que a ordem é a mesma. Eu apenas fiz o quê? Coloquei o auxiliar lá na frente e interrogação depois. Pronto. Do you speak English? Não tem mistério nenhum. Certo? They live in Canada. Se você quiser lembrar da pronúncia de Canada, né? Pergunte se a pessoa quer nadar, né? Você Canada, né? Canada. Então, do they live in Canada? Basta colocar o auxiliar e aí você interroga. Do they live in Canada? E a última, we watch movies on weekends. Nós assistimos filmes nos finais de semana. Então, do we watch movies on weekends? Basta colocar o auxiliar na frente. Difícil? Acredito que não, né? Acredito que esteja bem claro, bem simples. Um detalhe interessante que é importante vocês saberem é a questão da resposta curta. Se eu falo, do you speak English? Você fala inglês? Como é que você responde? Você vai dizer que sim ou que não, certo? Então eu vou colocar aqui, yes, I do. Se não, eu vou colocar no, I don't. Ok? Yes, I do. No, I don't. Então, o que acontece é, eu utilizei de novo o verbo auxiliar. Do. Yes, I do. No, I don't. Certo? Não utilizei o verbo da frase na resposta curta. Você vê que o verbo da frase aqui é o speak. Mas o verbo auxiliar, né? Do. Se eu falar, do they live in Canada? Eles moram no Canadá? Eles vivem no Canadá? Yes, they do. No, they don't. Vou de novo utilizar o verbo auxiliar. Você pode achar estranho isso. Ah, não posso falar só yes ou no? Pode. Mas essas respostas curtas são muito utilizadas. Às vezes a gente não vê as nuances da nossa própria língua, né? E a gente acha, que frescura isso aqui de resposta curta. Uma vez eu falei com um americano, eu achei interessante. Ele estava aprendendo português, né? Ele já falava bem português um pouquinho. Mas ele disse para mim que a coisa mais chata no português é que as pessoas não respondiam sim ou não. Eu, como assim? Sabe que a gente responde? Não, ó. Se eu pergunto, você foi para lugar tal? Fui. Você fez tal coisa? Fez, né? A gente sempre responde usando o verbo da frase. E ainda pior, a gente conjuga o verbo. A conjugação dos verbos no português, no espanhol, né? É bem mais complicada do que no inglês. No inglês praticamente não se flexiona o verbo, não se conjuga assim, né? Então, fica bem complicado para um estrangeiro aprender. Mesma coisa aqui no inglês. Então, o inglês também tem a nuancezinha dele, a particularidade dele, né? Que são essas respostas curtas. Então, ó, do they live in Canada? Vou colocar escrito aqui, né? Vou botar a caneta. Yes, they do. Você vê que é a mesma coisa de cima. No, they don't, né? Eu apenas mudei o sujeito, que o sujeito é they, né? Mas o verbo, não utilizo o verbo, utilizo o auxiliar. Do we watch movies on weekends? Yes, we do. No, we don't. Ok? Note uma coisa. Falando um pouco assim, não mais da estrutura, mas do uso. Quando eu falo they live in Canada, né? É uma ação constante. Eles moram no Canadá. Simples, né? Uma ação constante. Não é uma ação passageira. Vocês vão ver depois, né? O contraste desse tempo verbal com o presente contínuo, né? Mas aí já fique atento para isso. Ação constante, uma ação permanente, né?
We watch movies on weekends. Nós assistimos filmes nos finais de semana. Isso aqui é uma ação habitual. Então, é outro uso muito comum desse tempo verbal. Ações habituais. Bem, mesma coisa aqui, né? Só que aqui temos o does. Lembrando, de novo, mais uma vez, o does a gente utiliza para he, she, it. Ele ou ela, né? Ou isto, né? Se não for pessoa. Então, mesma coisa. Coloca o verbo auxiliar, sujeito, verbo e complemento. Então, she loves chocolate. Ela ama chocolate. Como é que vai ficar a pergunta? Eu coloco o auxiliar antes e interrogo. Perfeito? Correto? Não. Eu esqueci de uma coisa aí. E aí, eu vou ver se vocês conseguem descobrir o que foi que eu esqueci de fazer nessa frase aqui para deixar ela correta. Vou dar aí 30 segundos. Ok? 30 segundos para vocês me dizer no chat aí o que é que eu esqueci de fazer nessa frase. Pronto. Mais uma vez, ó, gostei do José Henrique. O José Henrique está participando bastante. Ele percebeu aqui qual foi o erro, né? O que é que estava faltando? Does she love? Né? Does she love chocolate? Então, o que é que eu fiz? Eu tenho que remover o S. Da mesma maneira que na negativa eu não precisava mais usar o S no verbo, na interrogativa também não. Por quê? Porque eu já tenho aqui a presença do auxiliar. Como eu falei lá na questão da negativa, o do vira does, porque ele que flexiona, ele que sofre alteração, ele que ganha o S. Se o do já ganhou o S para virar does, não há necessidade de eu colocar S mais no verbo. Então, does she love chocolate? Não preciso mais colocar o S. Ok? Isso, acredite se quiser, eu já vi esse tipo de coisa ser cobrado em prova de concurso, né? Concurso para professor de inglês. Gente fazendo prova para concurso de professor de inglês. E tinha questão que cobrava essa questão do S, do does, né? E você tem que tirar o S. Isso aqui eu já vi em prova de concurso para professor de inglês. Então, fiquem atentos, que é uma questão bem interessante. Ó, na seguinte, basta eu colocar does, né? Ó, he washes his car every week. Ele lava o carro dele toda semana. Então, does he wash his car every week? Interrogo. Pronto. Ok? The computer has a problem. Tem any problem. A problem. Então, does the computer have a problem? Vou botar um havezinho mais bonitinho para ficar bem claro. Aqui, gente, vocês lembram das regras, né? Do acréscimo do S, que vocês viram. Mas, se não lembram direito, eu vou fazer uma mini revisão disso. O que é que acontece? Normalmente nos verbos você coloca apenas S, né? Love, loves. Work, works. Em alguns verbos,
você tem que fazer uma alteraçãozinha a mais. Por exemplo, os verbos terminados em O, SH, CH, X, SS. Nesses verbos com essas terminações, você coloca ES. Foi o caso aqui do nosso amiguinho wash. Ó, wash termina com SH, por isso washes, certo? Também tem outro caso também, que é Y precedido de consoante, como no verbo study, que a gente estava vendo antes de estudar, né? Study. Quando você coloca aquele Szinho, você tira o Y e coloca IES. Então fica studies, né? IES. E o have fica has, ele é diferentão. Ok? Por isso fica does the computer have a problem? Interroga. Ok? Does the computer have a problem? E aqui, gente, mais uma vez as respostas curtas. Se eu pergunto, does she love chocolates? Se ela gosta, yes, she does, né? Eu utilizo o verbo auxiliar, yes, she does. Ou então, no, she doesn't. Does he wash his car every week? Yes, he does. No, he doesn't. Ok? Fiquem atentos para as respostas curtas. Beleza, então, a gente reviu aqui direitinho as formas negativa e interrogativa. Note que aquele Szinho no verbo, que estava aqui nessas frases todas, ele só é presente na afirmativa. Negativa e interrogativa, ele não tem mais S, é o do que ganha o S quando ele vira das. Eu acho que eu repeti isso aqui bastante, deve estar bem claro, né? Já deve estar gente aí, nossa, tá bom, pode passar adiante, né? Mas eu gosto de repetir bem para ficar bem claro. Eu não quero que ninguém saia daqui sem entender. Mas se tiver alguém sem entender, alguém que quiser que eu volte alguma coisa, pode botar aí no chat. Eu tô toda hora de olho aqui, ok? Vamos lá. Advérbios de frequência. Adverbs of frequency. Então, a gente usa, como a gente usa para falar de ações rotineiras, né? A gente pode utilizar esses advérbios de frequência. Aqui eu coloquei uma lista grande, né? Vamos lá. Essa porcentagemzinha aqui ajuda vocês a compreender um pouco melhor. Always significa o quê? Sempre. Algo que eu faço sempre. Se always é sempre, o que é que vai ser o never lá embaixo, que tem 0%? Nunca. Ok? E aí a gente tem toda aquela coisa entre sempre e nunca, né? No meio aqui, sometimes. Ora, se é 50%, sometimes é o quê? Às vezes. Eu às vezes faço tal coisa, ok? Então, vamos lá. Always, sempre. Usually é normalmente. Frequently, frequentemente. O often também é frequentemente, né? Ele dá a mesma ideia de frequentemente. Se tem algum aqui que você não sabe, né? Não tenha visto antes, como eu falei, faça uma anotaçãozinha aí, é importante. Então, usually é normalmente. Frequently, frequentemente, acho que dá até para perceber pela questão do cognato, né? Dar uma pequena dica aqui para vocês, muito legal. Esse LY aqui, no final de algumas palavras, ele é o bom e velho mente em português. Normalmente, frequentemente, ocasionalmente, né? Então, quando você vê esse LY no final, já pense no mente. Often, como eu falei, é mais ou menos a mesma coisa que frequently, né? Sometimes, às vezes. Então já vai anotando aí. Sometimes, às vezes. Occasionally, ocasionalmente. Quase igual ao português. Seldom e rarely se referem a coisas feitas raramente. E você pode ver aqui, ó, rarely, de novo o LY, né? Então, raramente. E o never, nunca.
ok? Então, faça suas anotações aí. Se tiver algum que você não saiba, ok? É bom você fazer, se tiver um caderninho por perto, né? Ok, então, vamos utilizar eles aqui em frase, né? Eu tenho aqui mais uma vez esses advérbios, mas eu tenho uma coisinha a mais aqui. Beleza. Do always até o usual, até o sometimes aqui, né? É o que a gente estava vendo, ó. Sempre, nunca, frequentemente, raramente, geralmente, ou generally, usually, né? Sometimes. Mas eu tenho outras expressões que também indicam frequência. Once, twice, three times. Gente, o que é esse once? Vamos focar só neles agora. Once é uma vez. Twice, duas vezes. Three times, três vezes. E se eu botar four times, quatro vezes. Five times, cinco vezes, ok? Então, once a week. Uma vez por semana. Twice a month. Duas vezes por mês. Three times a year. Três vezes ao ano, ok? Se eu quiser por dia, eu vou colocar a day, certo? E daí por diante. Então, se eu quiser falar uma vez ao dia, once a day. Duas vezes ao dia, twice a day. Três vezes ao dia, three times a day. E assim por diante. Então, day, dia, week, semana, month, mês, year, ano. Bem simples, bem claro, né? Ok. Frases. Temos aqui alguns exemplos. We always brush our teeth after lunch. Nós sempre escovamos nossos dentes após o almoço. Note o seguinte. Onde é que está o advérbio de frequência? Ele está antes ou depois do verbo? Está antes, né? Então, we always brush. Essa é a posição que ele normalmente fica na frase, antes do verbo. Ok? Então, ele fica aqui antes do verbo. We always brush our teeth after lunch. Peter usually plays basketball in the club. Então, o Peter geralmente joga, né, normalmente joga basquete no clube. Mais uma vez, ó, o advérbio está antes. Revisando o que a gente estava vendo antes, ó. Por que tem esse S aqui? Porque o sujeito é Peter, o sujeito é ele. Uma coisinha que eu não tinha dito, mas pode ser interessante falar, porque eu já vi gente com esse tipo de dúvida, então pode ser a dúvida de um de vocês aí. Às vezes, quando nós professores estamos ensinando esse assunto, né, e a gente fala muito em he, she, it, só que na frase você pode colocar ou o pronome ou o nome. Eu tenho aqui nessa frase Peter, né? Peter. Então, eu usei o nome, não usei o pronome, mas esse nome é terceira pessoa do singular, equivale ao ele, ok? Fique atento a isso. Eu já vi muita gente, mas aqui eu só boto aquele S quando é he, aqui tem o nome de uma pessoa. Vale também, claro, né? Nome se refere à terceira pessoa do singular, ele, ok? Nunca mais fale Peter. Peter, né? Peter melhor. Gente, temos aqui mais alguns exemplos, ó. Débora never smokes. A Débora nunca fuma. Mais uma vez, o advérbio vem antes do sujeito, né? Do verbo. My boss sometimes arrives late. Meu chefe às vezes chega atrasado. Agora eu peço uma reflexão aqui de vocês. Eu poderia falar sometimes, vírgula, my boss arrives late. Né?
Eu poderia colocar esse sometimes, esse às vezes, no começo da frase? Será? Sim, poderia. O sometimes ele é uma pequena exceção. Ele pode vir no começo da frase. Então eu posso colocar sometimes, vírgula, my boss arrives late. Ok? Eu posso fazer a mesma coisa com never? Never, vírgula, Deborah smokes? Não. Isso não vai poder ser feito com never. Isso é uma questão particular do sometimes. Vamos lá. Uma prática aqui, uma pequena atividade. Temos aqui Dr. Bugs. Gente, na área de informática, essa é uma palavra muito comum. Bug. Vixe, tem um bug do computador, o computador é um bug, né? O que é um bug? Deem uma olhada nesse texto. Eu vou dar para vocês 20, 30 segundos para alguém me dizer, olhe bem o texto e tentem me dizer o que é bug. Não o bug da informática, mas o bug mesmo, o sentido original da palavra bug. Vou dar aqui 20 segundos no máximo. Ver se alguém consegue me dizer o que é um bug. Falou que bugs é inseto. Então, bug é um inseto. Detalhe, as pessoas normalmente costumam chamar aranha de inseto, né? Pela biologia, na aranha é um aracnídeo. Aracnídeos são aracnídeos, insetos são insetos, né? Não é a mesma coisa. Mas, enfim, as pessoas também colocam aranha nesse rol aí de insetos. Gente, antes da gente ir pela questão do presente simples, uma das técnicas de leitura mais importantes que você pode aprender é a inferência. Você, através do contexto, você descobre o significado da palavra. O texto claramente fala de insetos, ele fala de aranhas, fala, né, de outros insetos. E tem até uma imagem dele segurando uma aranha aqui, ok? Então, através do contexto, você identifica qual o significado da palavra. É como se você fizesse um hack aí, você tivesse um dicionário na sua cabeça. O próprio texto lhe diz. Beleza. Tem esse texto aqui, Dr. Bugs, ok? E todos os verbos estão em negrito. Então, eu quero que você leia o artigo e responda, né? Quem faz cada ação? Quem estuda, quem luta, quem enfrenta, quem espera e quem morde, certo? Então, você já vai ler o texto pensando nisso. O verbo study, fight, wait e bite, eles estão ligados a quem, né? No caso, ó, nosso tempo dessa primeira aula está acabando, mas a gente já retoma na próxima aula, na aula seguinte, né, desse exercício, dessa atividade, ok? Então a gente vem em 15 minutinhos.